Vamos lá, seguindo agora a mesma questão de número 15, vamos dar uma olhada nela agora, olha só. Você já viu os termos, já viu as expressões. Na aula passada agora acabamos de falar para você alguns pré-requisitos, algumas ideias que a banca pode ter utilizado para tentar dar mais consistência à resposta que ela deu, que ela apresentou aí na questão número 15, mas assim, mesmo assim, não, mas porque no texto ele valoriza a questão do antigo, dos mais velhos e tal, mas mesmo assim, eu não gostei muito dessa questão não vi que ela tenha sido bem elaborada não. Vamos dar uma olhada, veja aí, acompanhe. Questão 15, olha só. A soberania não se constrói com fantasmas nem paranoias, mas a soberania se constrói, não é isso? Ocorre praticamente uma elipse aqui, né? Uma omissão do termo, com a atualização de nossas forças e nossos potenciais. O que ele quis dizer? Com a atualização, ela se constrói com a atualização de nossas forças e nossos potenciais. Gente, olha só. Aí você vai, claro, né? É o agente da ação e tal, vamos ver. Assinale a alternativa em que o termo grifado, beleza, tenha o mesmo valor semântico. Veja, ele não fala em valor sintático nem nada. Valor semântico, causa, condição, consequência, acréscimo, finalidade, essas coisas. Valor semântico. Não é valor sintático, tá? O mesmo valor semântico. Gente, olha só que coisa. O gabarito oficial dessa questão, você deve ter visto na prova lá, ele deu como letra A e tal, né? Tudo ficou resolvido com a ajuda dos mais velhos. Entenda. Essa expressão aqui, ela apresenta, né, um certo valor de causa. Ou seja, a ajuda dos mais velhos auxiliou, claro, de uma forma ou de outra, ajudou a resolver tudo. Veja, tudo ficou resolvido graças à ajuda dos mais velhos. Percebeu não? Por causa, devido à ajuda dos mais velhos. É como se esse com aqui tivesse um valor causal. A soberania não se constrói com fantasmas nem com paranoias, mas ela se constrói com a atualização, devido à atualização de nossas forças e nossos potenciais, por causa da atualização das forças e potenciais. Percebeu não? É como se esse com aqui apresentasse um segmento com valor causal, que indica o motivo, uma justificativa. Foi essa seguramente a linha que a banca seguiu para tentar achar uma certa proximidade entre essa coisa. Porque você observa, mas é conjunção adversativa. Não, mas então, com essa conjunção adversativa aqui, eu não poderia pensar, por exemplo, que essa estrutura seria opositiva em relação à outra, e aqui não há oposição, realmente não. Quando você vai para a letra B, por exemplo, foi possível embrulhar o presente com aquele papel. Veja, o papel não causou a possibilidade do embrulho do presente, ele não foi o agente expresso pela ação. Aqui, a ajuda dos mais velhos foi o agente da ação que resolveu aí. Percebeu? A ajuda foi o elemento motivador, foi o elemento ativo, o agente dessa solução. Foi possível embrulhar, foi possível embrulhar o presente com aquele papel. Note, o papel foi usado para embrulhar o presente. Percebeu? Então, o presente foi embrulhado com o papel. Então, aqui foi um instrumento usado para embalar. Marcelo, mas veja, aqui não foi um instrumento. Não, a ajuda dos mais velhos não é como instrumento, aqui entra como causa desse elemento, para a resolução de tudo. Sempre contamos com seu apoio. Quem conta, conta com alguém ou com alguma coisa. Tá, então contar com alguém, esse com seu apoio aqui, é objeto indireto, é um complemento verbal. Completa o sentido da ação expressa pelo verbo contar. Letra D. Elas saíram com as amigas. Olha só, esse com as amigas aqui acompanha um verbo intransitivo, que é o verbo sair. Se acompanha esse verbo intransitivo, claro, né? Adjunta adverbial de companhia. Com as amigas tem valor de companhia, é uma adjunta adverbial de companhia. Valor semântico, não é sintático, então ele não precisa nem chamar de adjunta adverbial. Essa expressão com as amigas tem valor de companhia. Sair é verbo intransitivo, tá? Ele executou a tarefa com raiva. Ele executou a tarefa. Com raiva é a expressão que indica o modo ou a maneira como ele executou a tarefa. Percebeu? Então, esse com raiva aqui indica o modo, a maneira como a tarefa foi executada. Então, da mesma forma aqui você tem modo, companhia. Aqui você tem um objeto indireto, o complemento verbal do verbo contar. Aqui, embrulhar o presente com o papel. Então, aqui você tem um instrumento e aqui não é um instrumento.
A ajuda dos mais velhos causou a possibilidade da resolução. Percebeu? A ajuda dos mais velhos ajudou, auxiliou, provocou a resolução de tudo. Aqui, a soberania não se constrói com fantasmas nem paranoias. Ela se constrói com a atualização de nossas forças, por meio da atualização. Por mais que eu use aqui também, por meio da atualização de nossas forças, tudo ficou resolvido por meio da ajuda dos mais velhos. Percebeu ou não? Por mais que eu tente colocar, sair da relação de causa, eu vá para a relação de meio, mesmo assim, as duas formas indicam meio, como tudo se resolveu. Aqui, o meio como as coisas se constroem, a forma como as coisas se constroem, a soberania se constrói, e aqui a forma como tudo ficou resolvido. Então você percebe que existe uma associação muito próxima, muito clara dessa questão com a atualização, por meio dela, e aqui por meio da ajuda dos mais velhos. Percebeu? Se você, mesmo que você vá para a causa ou para o modo, para o meio no caso, né? Causa ou meio, que não é modo, né? Meio é diferente. Causa ou meio, a letra A é a mais próxima dessa questão aí. Eu acho que muitos podem ter, vamos dizer assim, embananado um pouco o juízo aí, né? Nesse contexto aí, tá? Realmente é uma questão que balançou um pouco, deve ter gerado dúvida em relação a muitos candidatos. Ok, vamos lá. Questão 16. Na questão 16 ele diz, o relator trouxe à luz o direito inalienável e tal, tu coloca o trecho, a gente já sabe que não deve ler esse trecho, vai direto para o enunciado da questão, não é isso? A gente já falou, pessoal, não fique aí preso a essa leitura do fragmento, vá realmente à expressão aqui. Assinala a alternativa em que, alterando-se a redação do trecho acima, tenha-se mantido equivalência semântica, mesmo sentido, e correção gramatical e discursiva. Olha só, são 3 elementos aqui, gente. Equivalência semântica, correção gramatical, nenhum erro de português, e a correção discursiva, ou seja, a mesma equivalência discursiva. Percebeu? A correção do discurso está correto, está equivalente ao discurso original. Então, ó, o relator trouxe à luz o direito inalienável e imprescritível dos índios de viver nas terras que tradicionalmente ocupam e de acordo com as suas próprias culturas. O índio tem o direito de viver nas terras e tem o direito de viver de acordo com suas próprias culturas. Tá, então ele trouxe à luz do direito isso aqui. Beleza. Vamos ver se a letra A diz isso. O relator trouxe à luz o direito inalienável e imprescritível dos índios. Até aí, ó. O relator trouxe à luz, tudo bem, nenhuma alteração. O direito inalienável e imprescritível, tá? Dos índios de viver nas terras. Imprescritível dos índios viverem. Não, gente. Quando eu tenho uma expressão como sujeito de verbo infinitivo, é infinitivo sim, viu? Eita, professor, viver é infinitivo? Claro, gente. Viver é um verbo infinitivo dos mais conhecidos. É só ser ligado nas terminações. É engraçado porque as pessoas muitas vezes pensam que um verbo infinitivo tem sempre aquela coisa de não, infinitivo termina com R, infinitivo termina com R, não é aquele negócio? É muito importante que você conheça outra modalidade de infinitivo, que é exatamente o infinitivo pessoal. O infinitivo pessoal é um infinitivo flexionado, que pode ser usado em várias circunstâncias de frase, entre elas, essa aí que acabamos de ver. É interessante porque as formas nominais do verbo, muitas vezes, são alvo de dúvida por parte dos candidatos, e a gente não pode deixar passar esse negócio. Vamos lá. Gerúndio, infinitivo e particípio. O gerúndio, até aí, tudo bem, indica ação em curso, indica processo em andamento, até aí tudo bem. A desinência do gerúndio, a terminação do gerúndio, que é uma das formas nominais do verbo, é a NDO, nenhum problema, que as pessoas muitas vezes chamam de ando, endo, indo, não é isso? Ando, endo, indo, tá, é uma forma, uma articulação do gerúndio aí. Mas você percebe que o gerúndio, ele indica ação em curso e tal. Muitas pessoas pensam, não, temos que evitar o gerundismo, né? Começar a frase com gerúndio. Excessivo uso de gerúndio no meio de frases, de construções de texto, tudo isso aí. Agora, claro, você tem o particípio, por exemplo. Gerúndio, infinitivo e particípio. Gente, a forma nominal conhecida como particípio, ela tem uma particularidade, né? Porque há alguns verbos, por exemplo, que possuem dupla forma de particípio. Alguns verbos possuem forma abundante de particípio. O que seria essa forma abundante? Olha só, o particípio regular e o particípio irregular. Mas qual a diferença desse negócio? Olha só. Particípio regular é aquele que tem a terminação DO. DO, dó, né? Claro. Aquela que as pessoas chamam de aduído, pronto, comprado, partido, acelerado, reprimido, qualquer coisa assim.
Então essas terminações ado, ido, ou seja, a desinência do, é uma desinência de particípio regular. Agora, o particípio irregular é aquela forma de particípio que altera, que sofre mudança no radical para ser construído. Vou dar um exemplo aqui. Imagine o verbo acender. O verbo acender está aí na sua forma bruta, na sua forma de infinitivo impessoal, tá? Acender. Eu tenho o particípio regular do verbo acender, que é acendido. Beleza. Eu tenho a forma irregular do verbo acender, que é aceso. Ah, estou sabendo. Ah, já está lá na frente, né? Muito bom. Sei que você já está acompanhando tudo aí. Alguns outros exemplos. Imprimir, imprimido, impresso. Benzer, benzido, bento. Pegar, pegado, pego ou pego. Nenhum problema. A questão aí é só o alofone, né? A diferença mesmo da variação de pronúncia mesmo. O som aberto e fechado, do ponto de vista regional aí, né? Diatópico, vamos dizer assim, nessa variação diatópica aí. Claro, você tem outras modalidades de particípio. Marcelo, mas eu posso utilizar, por exemplo, esses particípios da mesma forma? Eu posso usar de livre escolha regular ou irregular? A gramática normativa, ela indica, ela recomenda, ela sugere, por exemplo, que você utilize as formas regulares de particípio, olha só, que você utilize as formas regulares de particípio para os auxiliares ter e haver. As formas auxiliares ter e haver, sempre quando você tiver numa estrutura ter e haver, você vai utilizar ter ou haver com um verbo no particípio regular. Por exemplo, ele tinha acendido a lâmpada. Ele havia acendido a lâmpada. Ter e haver como auxiliares do verbo acendido, que está na forma regular. Os verbos ter e haver auxiliares pedem verbo no particípio regular. Esqueço não que isso já caiu em prova. Agora, os particípios irregulares, eles são utilizados em outro contexto, de outra forma. Quando os verbos auxiliares, por exemplo, forem ser ou estar. A lâmpada foi acesa, ela não foi acendida. A lâmpada estava acesa, ela não estava acendida. Percebeu agora? Então veja, ele tinha acendido a lâmpada, ele havia acendido a lâmpada, ter ou haver, acendido. Ser e estar, a lâmpada foi acesa, ela é acesa por ele, qualquer coisa assim, ela estava acesa, ser ou estar, acesa e não acendida. Ele tinha pegado o ônibus, o cara fez, eita, tinha pegado, bicho burro. Quem é o burro da história, né? Porque tinha pegado, está certíssimo. Havia pegado, tinha pegado, está certíssimo. O pessoal tem mania de corrigir sem observar a regra gramatical desse negócio. Cuidado com isso, gente. Percebeu? Então, cuidado para não ficar corrigindo aí. Tinha pegado, havia pegado, está certíssimo. Para você não ficar corrigindo aí de forma inadvertida, vacilando aí e dando vacilo mesmo, né? Enfiando o pé na jaca aí, como o pessoal gosta de falar. Certo? Então, muito cuidado. E, por fim, o uso do infinitivo. O infinitivo impessoal é o que você conhece. É o verbo mesmo. Cantar, estudar, fazer. Ele geralmente é usado formando locuções. Pode haver, deve haver, vai haver, quer fazer. Locuções verbais. Agora, o infinitivo pessoal, que é aquela forma de infinitivo flexionada. Olha só as terminações. Verbo estudar, por exemplo. Estudar eu, estudares tu, estudar ele. Estudarmos nós, estudardes vós, estudarem eles. Que é exatamente aí o viverem que ele colocou na questão. Infinitivo pessoal, flexionado. Pode sim, viu? Não vá pensando que o infinitivo é somente terminação R, não. Cuidado aí, vamos seguindo a questão. Olha aí. Aí você tem aqui, ó, viverem, infinitivo pessoal, flexionado. O direito de os índios viverem, percebeu? De os. Aqui eu não posso promover a contração da preposição, porque a expressão os índios é sujeito mesmo de viverem. O direito de os índios viverem nas terras. Percebeu? Então, muito cuidado aqui. O relator trouxe o direito inalienável e imprescritível à luz de os índios viverem nas terras. Aqui está horrível do ponto de vista discursivo, né? Uma construção realmente maluca, esquisitíssima aqui. Letra C. O relator trouxe o direito inalienável e imprescritível à luz dos índios. Olha só. Trouxe o direito imprescritível e inalienável à luz dos índios de viver nas terras.
trouxe o direito inalienável e imprescritível à luz dos índios de viver. Gente, é o direito de viver nas terras. Ele trouxe à luz o direito de viver nas terras, ou de os índios viverem nas terras. Letra C também está maluca, esquisita aí, e de os índios viverem, né? Letra D. O relator trouxe à luz o direito inalienável e imprescritível de os índios viverem. Certíssimo. De os, aqui você tem os índios, sujeito de infinitivo, que tradicionalmente ocupam. Letra D de dada a resposta certa, aí tranquilo. Na letra E é o mesmo problema, né? O relator trouxe à luz o direito inalienável e imprescritível dos índios de viverem. Não. De os índios viverem, então dos índios de viver nas terras tradicionalmente ocupadas e tal. Complicou tudo novamente. Certo? Então, muito cuidado com essa história aí, claro, dentro desse contexto. E lógico, resposta certa aí, letra D de dado. Na próxima aula, redação oficial. Vamos fazer as últimas questões de redação oficial para você se lembrar. Como o concurso é do Senado, claro, o manual de elaboração de textos do Senado Federal. É gratuito na internet, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Até lá.